Sempre fui cético quanto a fantasmas ou histórias de casas assombradas. Para mim, esses relatos não passavam de invenções criadas para impressionar ou assustar. Como criador de conteúdo no YouTube, sabia que temas paranormais despertavam curiosidade e geravam engajamento. Então investi neles. Foi com esse pensamento que encarei a mensagem anônima que recebi, sugerindo a investigação de uma velha casa abandonada na periferia da cidade. Segundo relatos locais, a casa tinha um histórico sombrio. Uma família inteira desapareceu misteriosamente ali há décadas, sem deixar vestígios. Com câmeras carregadas e lanternas preparadas, fui ao local, acreditando que encontraria apenas mais um cenário para um vídeo intrigante. Mal sabia que aquela noite seria uma das mais aterrorizantes da minha vida. Ao me aproximar do portão enferrujado, o local parecia inofensivo, quase comum. A fachada desgastada, coberta por musgo, e a ausência de qualquer iluminação criavam um cenário de abandono clássico. O cheiro de madeira podre misturava-se com o ar úmido, enquanto teias de aranha se acumulavam em cada canto. A porta da frente estava entreaberta, como se esperasse por mim, convidativa e ameaçadora ao mesmo tempo. Decidi iniciar a gravação antes de entrar, narrando cada detalhe para o meu público. O interior da casa era exatamente o que se esperava. Poeira espessa cobrindo móveis, degraus rangendo a cada passo, e um silêncio inquietante que parecia intensificar cada som. Mas havia algo fora do lugar, um silêncio opressor, quase antinatural, que parecia engolir até mesmo os barulhos mais sutis, como minha respiração. Enquanto caminhava pela sala principal, algo chamou minha atenção. O chão, coberto por uma fina camada de poeira, estava marcado com sulcos profundos, como se móveis pesados tivessem sido arrastados recentemente. Meu instinto dizia que isso não fazia sentido em uma casa abandonada há décadas. Tentei racionalizar, talvez fossem vestígios de curiosos ou algum evento passado. Mas a estranheza não parava por aí. À medida que avançava pelos corredores escuros, a sensação de ser observado crescia. A câmera tremia ligeiramente em minhas mãos, e a lanterna parecia incapaz de iluminar totalmente os cantos sombrios. Algo naquela casa parecia vivo, como se a própria estrutura respirasse e se movesse, observando cada passo meu. Enquanto explorava os cômodos empoeirados, um som abafado chamou minha atenção. Vinha do andar de cima, semelhante a passos arrastados, como se alguém ou algo estivesse caminhando lentamente. O som era sutil, mas impossível de ignorar naquele silêncio opressor. Com a lanterna tremendo em minhas mãos e o coração batendo rápido, comecei a subir as escadas. Cada degrau rangia alto demais, como se denunciasse minha presença. No topo, uma porta de quarto estava entreaberta e o som parecia vir de lá. Senti um frio na espinha ao me aproximar. Com a câmera apontada para frente, empurrei a porta lentamente. O quarto estava vazio, mas algo parecia fora do lugar. Ao olhar para o espelho empoeirado da penteadeira, meu corpo congelou. Refletida no vidro, uma silhueta parada atrás de mim. Girei o corpo em um reflexo automático, mas não havia ninguém ali. O medo começou a se instalar, mas me forcei a continuar. Lembrei que tudo aquilo estava sendo gravado, e qualquer reação, por mais genuína que fosse, seria excelente para o vídeo. No entanto, o ambiente parecia cada vez mais hostil. Enquanto caminhava de volta ao corredor, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma porta que antes estava completamente fechada, agora estava aberta. Ela revelava uma escada íngreme que descia para um porão escuro, cuja existência eu nem havia notado antes. Senti uma onda gelada percorrer minha espinha ao encarar aquele buraco negro à minha frente. Contra toda a minha intuição, decidi descer. Talvez por curiosidade, talvez pela obrigação de seguir com a gravação, mas algo me puxava para aquele porão,
Ao chegar lá embaixo, a cena que encontrei era perturbadora. O chão de concreto estava coberto de fotos antigas, espalhadas como se tivessem sido jogadas de propósito. Peguei uma delas e observei o rosto sorridente de uma família em um dia aparentemente feliz. As fotos eram claramente da família que havia desaparecido ali há décadas. Mas então, algo me fez gelar por completo. Entre as imagens da família, uma outra foto chamou minha atenção. Era minha. Uma foto nítida e recente de mim mesmo, tirada em um ângulo que eu nunca vi. A pior parte, eu nunca tirei aquela foto. Segurando a imagem, um calafrio percorreu meu corpo e a sensação de que não estava sozinho se tornou insuportável. Foi quando ouvi o sussurro. Uma voz baixa, quase imperceptível, que parecia cortar o silêncio como uma lâmina fria. Ela chamava meu nome. Sai, enquanto pode. Era um som que vinha de todos os lados e nenhum ao mesmo tempo, ecoando de maneira impossível. Meus instintos gritavam para sair dali, mas meu corpo estava congelado. De repente, a lanterna começou a piscar, iluminando brevemente o porão com flashes perturbadores. Em seguida, a câmera morreu e a escuridão tomou conta do ambiente. O ar ficou denso, como se o próprio espaço ao meu redor estivesse me sufocando. Quando tentei me mover, meus pés pareciam colados ao chão, e a sensação de estar preso crescia a cada segundo. Então senti algo tocar meu ombro, uma mão gelada como gelo. Antes que pudesse reagir, uma força invisível me empurrou com violência, e quando recuperei o equilíbrio, estava do lado de fora da casa, com os portões trancados atrás de mim como se nunca tivessem sido abertos. Aquele instante foi suficiente para me fazer jurar nunca mais explorar temas paranormais. O pavor que senti ao escapar daquela casa era incomparável, mas foi apenas o começo. Naquela noite, ao revisar as filmagens, o inexplicável aconteceu. Apesar de lembrar claramente que a câmera havia desligado no porão, os últimos minutos estavam gravados. Assisti ao vídeo com o coração na garganta, vendo a cena do porão através da lente trêmula. Aos poucos, uma figura sombria começou a emergir das sombras, movendo-se em minha direção. Ela se aproximava lentamente, como se saboreasse cada segundo, até que sua presença dominasse a tela. No instante em que parecia estar a poucos centímetros da câmera, a imagem ficou completamente preta. Não consegui identificar o que era aquilo, mas sua simples existência foi suficiente para reabrir o medo que eu achava ter deixado para trás. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Mesmo na segurança do meu lar, sinto que algo me observa. É uma presença constante, invisível, mas impossível de ignorar. O mais perturbador, no entanto, é o vídeo. Toda vez que tento deletá-lo do meu computador, ele reaparece como se fosse impossível apagá-lo. Já troquei de dispositivo, formatei o disco e até tentei destruí-lo de diferentes formas, mas o arquivo persiste. É como se ele tivesse vontade própria, recusando-se a desaparecer. Às vezes ouço o mesmo sussurro daquela noite no silêncio da minha casa, e o medo me consome ao pensar que talvez eu tenha levado algo daquela casa comigo. Algo que não quer ser esquecido. Tudo começou como mais uma investigação rotineira para o meu canal, mas a história que me aguardava era tudo menos comum. Recebi inúmeras mensagens sobre uma fazenda abandonada, escondida nos confins do interior. Um lugar envolto em mistérios sombrios. Diziam que ali, durante o período da escravidão, ocorreram tragédias indescritíveis que assombraram o local por gerações. Os moradores da região falavam sobre maldições e juravam que ninguém conseguia passar uma noite inteira na fazenda sem fugir aterrorizado. Para um youtuber especializado em investigações paranormais, parecia o cenário perfeito. Preparei meu equipamento, peguei minha câmera e convidei um amigo fiel para me acompanhar.
Nosso objetivo era claro: registrar os acontecimentos e descobrir o que realmente se escondia por trás das lendas. Contudo, eu estava longe de imaginar que aquela noite seria um divisor de águas na minha vida. Ao chegar, a visão da casa principal era de arrepiar. As paredes em ruínas pareciam lutar contra o tempo, enquanto o som dos nossos passos ecoava pelo piso de madeira desgastado, como se a casa reclamasse nossa presença. O cheiro de mofo e decadência era quase sufocante, impregnando o ar com um peso invisível. Decidimos iniciar as filmagens assim que o crepúsculo mergulhou o local em completa escuridão. Nos primeiros momentos, tudo estava assustadoramente calmo, tanto que comecei a acreditar que seria uma investigação sem emoção. Mas então, do nada, um som cortou o silêncio. Passos vindos do andar de cima. Sem hesitar, subimos lentamente com a câmera gravando cada movimento, nossos corações batendo forte. O que encontramos foi um corredor escuro, com portas entreabertas que pareciam nos observar. No chão empoeirado, vimos marcas de pegadas que se dirigiam ao final do corredor, onde uma porta entreaberta esperava por nós. Com cada passo, a tensão aumentava, e o silêncio parecia se transformar em um som ensurdecedor. Quando alcançamos a última porta, um estrondo violento nos paralisou. Ela se fechou sozinha com uma força inexplicável, mesmo que a noite estivesse completamente sem vento. Sentíamos que algo nos observava de perto, mas não havia ninguém por ali. O frio que percorreu nossas espinhas não era apenas do clima. Era como se a própria fazenda quisesse nos expulsar. A partir daquele momento, sabíamos que aquela investigação não seria como nenhuma outra que já havíamos feito. Decidimos entrar no quarto, apesar do coração acelerado e da sensação de que algo invisível nos observava. O ambiente parecia um antigo aposento de empregada. Uma cama enferrujada repousava no centro, com correntes presas às paredes cobertas de mofo. O ar ali era sufocante e gelado, como se o próprio ambiente estivesse impregnado por um mal antigo. Nenhuma câmera poderia registrar aquela presença opressora, mas ela era inegável. Enquanto inspecionava o local, me virei para falar com meu amigo, mas ele não estava mais atrás de mim. Meu coração disparou ainda mais quando percebi que ele não havia saído sem eu notar. Chamei por ele várias vezes, mas a única resposta foi um silêncio aterrorizante. Saí apressado para o corredor, agora envolto em uma escuridão mais densa, mas ele estava vazio. Foi então que ouvi sua voz vinda do andar de baixo, embora o som fosse estranho, quase distorcido, como se não fosse realmente ele. Desci as escadas, guiado por aquele chamado perturbador, e o encontrei na sala principal, parado de costas para mim, completamente imóvel. Algo estava errado. Sua postura era rígida, antinatural. Quando me aproximei, ele virou a cabeça de forma impossível, como se não tivesse ossos, revelando olhos completamente brancos e um sorriso macabro. Ele murmurava algo incompreensível, uma mistura de palavras que não pareciam humanas. Meu instinto de sobrevivência gritou mais alto, e eu saí correndo para fora da casa, tentando recuperar o fôlego e a sanidade. Mas o terror não ficou para trás. Enquanto tentava me afastar, ouvi o som metálico de correntes sendo arrastadas, se aproximando. Olhei para as janelas e vi sombras disformes se movendo de maneira antinatural. Foi então que me lembrei, horrorizado, que minhas chaves estavam na mochila, deixada na sala principal. Tomado por um medo quase paralisante, mas sem outra opção, corri de volta para dentro da casa. Peguei a mochila o mais rápido que pude, sentindo o olhar invisível da casa pesar sobre mim. Estava quase saindo quando algo congelou meus movimentos. Um som baixo, abafado, mas claramente humano ecoou do porão. Era um choro, fraco e sofrido, que parecia de uma criança. Cada fibra do meu ser gritava para eu sair correndo dali,
mas a curiosidade, ou talvez algo mais forte, me fez seguir em direção à origem daquele som. Cada passo em direção à porta do porão era uma luta contra o instinto de sobrevivência, mas a ideia de descobrir o que realmente acontecia ali me empurrava para a frente, mesmo sabendo que nada de bom me aguardava lá embaixo. O porão era um pesadelo palpável, como se concentrasse toda a maldade daquele lugar. O ar era pesado, impregnado por um cheiro metálico forte, que lembrava sangue velho e decadência. Cada passo fazia o piso ranger, e o som parecia amplificado no silêncio opressivo. No fundo do porão, meus olhos se fixaram em algo que fazia meu coração disparar. Um altar improvisado, com velas apagadas dispostas em círculo, cercadas por marcas de unhas profundamente arranhadas nas paredes, como se alguém tivesse lutado desesperadamente para escapar dali. No centro, uma corrente grossa ainda presa ao chão balançava sozinha, emitindo um som agourento que ecoava pela escuridão. Antes que eu pudesse reagir, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo ensurdecedor, mergulhando-me em uma escuridão absoluta. Com as mãos trêmulas, acendi a lanterna e imediatamente o silêncio foi substituído por um sussurro baixo, quase inaudível, que parecia vir de todas as direções. Era uma língua estranha, incompreensível, mas carregada de uma malícia que fazia o sangue gelar. Os sussurros aumentaram e parecia que algo invisível se aproximava. Reunindo toda a força que me restava, corri em direção à porta e a empurrei com toda a minha energia. Quando finalmente consegui sair, tropeçando para fora, encontrei meu amigo parado no gramado em frente à casa. Seu rosto estava pálido, os olhos completamente vazios, como se ele estivesse preso em algum lugar distante. Perguntei o que havia acontecido, mas ele não respondeu. Apenas ficou lá, imóvel, como uma estátua, até que finalmente decidimos ir embora, sem trocar mais nenhuma palavra. Depois daquela noite, não consegui lidar com o que as gravações haviam captado. Deletei tudo, incapaz de assistir ou reviver o horror que experimentamos. Ainda assim, as memórias estão gravadas na minha mente, e a sensação de que aquela fazenda não era apenas assombrada, mas um lugar onde o sofrimento e a violência do passado permaneciam vivos, me persegue até hoje. Meu amigo desapareceu poucos dias depois, sem deixar nenhuma pista. Não contei essa história a mais ninguém, mas em noites de silêncio absoluto, às vezes ouço sons que não deveriam estar ali. Correntes se arrastando e sussurros distorcidos que murmuram o meu nome. É um lembrete constante de que algumas portas, literalmente, nunca deveriam ser abertas.